Olá, olá, meus queridos alunos ou futuros alunos do G7 Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Estamos juntos hoje. Para quem não me conhece, professor Renato Brasileiro de Lima. Está aqui no slide de apresentação. Sou professor do G7 Jurídico, pessoal, tanto em processo penal como também em legislação especial. E tenho o prazer de receber cada um de vocês para a nossa atualização legislativa e jurisprudencial. Já se tornou uma tradição do G7 Jurídico, todo começo de semestre a gente grava essa atualização para vocês. Então, na próxima 1 hora, nos próximos 2 blocos de 30 minutos, eu vou destacar para vocês o que há de novo no plano legislativo e também no plano jurisprudencial em relação ao primeiro semestre de 2020. Primeiro semestre esse, certamente, sofreu grande abalo por conta aí da pandemia do coronavírus. Você vai perceber comigo que no âmbito legislativo não há tantas novidades assim. Jurisprudencial, sim, pessoal. Tanto no Supremo como no STJ, eu fiz uma leitura de todos os informativos do primeiro semestre até o último dia 30 de junho e eu procurei trazer para vocês o que há de mais interessante, as novidades, mudança de orientação, ou seja, aquilo que certamente será cobrado de vocês em provas de concurso ao longo aí do segundo semestre de 2020, 2021 e diante. Maravilha? Vamos lá então, pessoal, e a gente começa tratando da atualização legislativa. Veja, se o nosso foco é tratar do primeiro semestre de 2020, eu não vou comentar com vocês, primeiro, sobre a 13869/19, que é a lei do abuso de autoridade. A nova lei do abuso de autoridade não é nosso objetivo, é uma lei do ano passado, entrou em vigor esse ano. A gente também tem o pacote anticrime, lei 13964, o pacote entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Então, apesar dessas duas leis, pessoal, terem entrado em vigor agora em 2020, como são leis de 2019, não serão objeto de análise. Aliás, também, sejamos muito honestos um com o outro. Praticamente impossível de tratar desse assunto numa atualização de 30 minutos, de 60 minutos. Só para vocês terem uma ideia, esses temas aqui já foram incorporados às nossas aulas de 2020. Só para dar um exemplo, abuso de autoridade, no curso de legislação especial, foram 2 aulas de 2 horas e 30 minutos. Quer dizer, a nova lei de abuso de autoridade foi por mim ministrada, pessoal, em 5 horas para os nossos cursos regulares. E o pacote anticrime, a gente vem trabalhando ao longo de todo o curso. Só para vocês terem como exemplo, a gente trabalhou em uma aula de 2 horas e meia a figura do juiz das garantias. Então, pessoal, não pretendo, nessa atualização de hoje, tratar dessas 2 leis, já que elas já são objeto dos nossos cursos regulares. Quero tratar das leis que foram publicadas agora no primeiro semestre de 2020. E uma primeira que chama a nossa atenção é a Lei 13.974. Essa é uma lei do começo desse ano, que, aliás, até foi incorporada aos nossos livros. 8 de janeiro, os livros ainda não haviam sido publicados, então deu para a gente colocar. E essa lei vai fazer o quê? Ela vai cuidar do COAF, Ela dispõe sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, de que trata o artigo 14 da 9.613. Colegas, o COAF já esteve praticamente em todos os ministérios da República, Talvez não no Ministério da Saúde, mas ele começou no Ministério da Fazenda,
foi para o Ministério da Economia, foi para o Ministério da Justiça, certamente você se lembra disso, no começo do governo do atual presidente Bolsonaro, ele vai para o Ministério da Justiça, e aí depois ele acaba toda aquela confusão, não queremos tratar de política, mas finalmente agora colocaram ele lá no Banco Central do Brasil, certo? Então essa hoje é a regulamentação existente e essa mudança produzida pela Lei 13.974. Então aqui rapidamente, né? E pessoal, sem querer ingressar em discussões políticas, que não vão nos levar a lugar nenhum, pelo menos no ambiente acadêmico que estamos, mas o COAF, ele surge em 1998, no âmbito do Ministério da Fazenda, depois, recentemente, é levado para a Economia, depois Ministério da Justiça e agora finalmente trazido para o Banco Central do Brasil. O COAF é um órgão fundamental no combate à lavagem de capitais. E todas essas mudanças, pessoal, certamente acabam causando prejuízo às suas atividades. E por quê? Porque o COAF, ele centraliza o controle das informações financeiras. Então, só para dar um exemplo bem simples, né? Imagine você que alguém, do nada, começa a movimentar em sua conta bancária valores elevados em dinheiro, tá? Pequenos depósitos, R$500, R$1.000. E aí, num mês, a pessoa movimenta 500 mil, R$1 milhão. O banco vai comunicar ao COAF e aí o COAF vai fazer uma fiscalização sobre isso, vai elaborar um relatório de inteligência financeira e isso depois será encaminhado aos órgãos persecutórios. Então, é fundamental a atividade do COAF. Sobre o assunto, vejamos então, artigo 2º da 13974. O COAF dispõe de autonomia técnica e operacional, atua em todo o território nacional e vejam, hoje está vinculado, pelo menos no plano administrativo, ao Banco Central do Brasil. Suas funções já eram tratadas na Lei de Lavagem, mas a 13974 reforça isso, dizendo que compete ao COAF em todo o território nacional, sem prejuízo das atribuições estabelecidas na legislação em vigor, seria a Lei 9.613, produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de capitais. 2. Promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com suas atividades. Então aí, pessoal, uma primeira mudança legislativa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Seguimos. 2. Uma segunda mudança interessante, e isso já se tornou quase que uma rotina mensal, se não semanal, é uma mudança na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, pessoal, é a lei de número 11.340 e falando como alguém que estuda essa lei desde 2006, né? E a gente tem inclusive o livro de legislação comentando a Lei Maria da Penha. Pessoal, eu duvido que você encontre um outro diploma normativo que tenha sofrido tantas alterações legislativas ao longo dos últimos anos. Só para você ter uma ideia, pessoal, a Lei Maria da Penha, no ano de 2019, ela foi alterada quantas vezes? No ano de 2019, ela foi alterada por 6 leis. 6. Veja bem isso, quer dizer, é praticamente impossível de se manter atualizado. E agora, em 2020, com todos os problemas que tivemos, a gente já tem mais uma mudança, que é produzida por essa lei exibida para vocês, que é a 13984. Essa lei 13.984, que já está em vigor, tá? Ela entrou em vigor no dia 3 de abril de 2020. Ela alterou a Maria da Penha, pessoal, para prever novas medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas de urgência,
elas nada mais são do que medidas cautelares, que ora visam proteger a pessoa da ofendida, ora visam obrigar o agressor a adotar determinada conduta. Você tem, na 11.340, várias medidas protetivas e agora você tem mais duas. Vejamos. Então, aí na tela, veja, artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato. Então, lembre-se que estas aqui acrescentadas só podem ser aplicadas por quem? Pelo juiz. Tá? Então, não podem ser aplicadas por outra autoridade, senão o magistrado competente. O juiz poderá, então, aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso 6º. Perceba que tanto o inciso 6º quanto o 7º, acrescentados pela lei, pelo diploma normativo sobre comento, 13.984. O inciso 6º passa a prever o quê? O comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Inciso 7º, o acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual ou em grupos de apoio. O interessante sobre essas duas protetivas exibidas para vocês, pessoal, é que mesmo antes da 13.984, essas medidas aqui, ora exibidas, já eram adotadas. A depender da cidade em que você mora, do estado onde você reside, pesquise, dê uma olhada. É muito provável que se você tem na sua cidade, lógico, cidades de maior porte, uma vara de violência doméstica já instalada há muitos anos, certeza que isso aqui já era uma realidade. E por quê? Colegas, sem querer entrar na Lei Maria da Penha, muitos agressores, a cultura machista do ser humano é um negócio tão forte que está dentro dele, que na verdade ele acha que aquela conduta que ele pratica, aquela violência covarde, cruel que ele pratica contra a esposa, na cabeça de muitos agressores, aquilo é o quê? Normal. Ele pode fazer isso contra a sua esposa. E por quê? Porque muitos deles, pessoal, são criados em ambientes, foram educados, entre aspas, em ambientes em que essa violência já era o quê? Perpetrada. Então, lamentavelmente, Charles, o que acontece? Quando esse indivíduo criado, educado nesse ambiente, cresce, ele reproduz aquela violência cruel que o pai dele perpetrava contra a esposa e ele acredita que aquilo é uma conduta normal. Que a esposa é propriedade dele, que ele pode agredi-la livremente. Então, por isso, pessoal, que esses programas são extremamente importantes e salutares, porque, na verdade, eles visam romper com essa cultura machista de dominação, de coisificação do homem em relação aí à mulher. Já eram adotadas com base no quê? Com base no poder geral de cautela. Então, muitos juízes, e óbvio que isso dependia da comarca onde essa vara estivesse instalada, mas tenho conhecimento, inclusive já há trabalhos escritos, monografias, teses de mestrado publicadas sobre isso, sobre aí as vantagens desses programas de recuperação e desse atendimento, pessoal, psicossocial do agressor. São feitas dinâmicas de grupo, as pessoas se reúnem semanalmente, quinzenalmente, para conversar, para trocar experiências, para refletir sobre aquilo, para tentar evitar novos episódios de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, nesse ponto, senhores, a Lei 13.984, extremamente positiva e muito bem-vinda. E por quê? Ora, por mais que as medidas em questão já fossem adotadas com base no poder geral de cautela do magistrado, convenhamos,
em sede de cautelares, quanto mais segurança jurídica tivermos, melhor. Então, sem dúvida alguma, é muito melhor termos as protetivas positivadas no bojo do artigo 22 do que continuar trabalhando com elas com base no poder geral de cautela, que sofre críticas por parte de alguns doutrinadores. Caminhamos? Próxima lei, pessoal. Próximo diploma normativo. Está aí na tela para vocês. É a Lei 13.994/20. Essa lei também já está em vigor, tá? 27 de abril de 2020. Cuidado com essa lei, porque ela vai alterar uma lei que é muito conhecida dos senhores e senhoras, que é a Lei 9.099, Lei do GCRIM, para possibilitar a conciliação não presencial no âmbito dos juizados especiais cíveis. Então vamos lá. Primeira observação importante, colegas, a mudança em questão, veja, ela alterou a Lei 9.099, mas veja, ela alterou os juizados cíveis, tá? Só que fazendo a leitura, né, da lei, do diploma normativo, preparando as nossas aulas, sou eu também que ministro 2 aulas de juizados aqui nos cursos regulares, qual é a ideia? Ora, por mais que a lei em questão tenha modificado os juizados cíveis, exatamente para prever essa conciliação não presencial, de nossa parte, entendemos que não há nenhum óbice à sua aplicação no âmbito que? Criminal. Então, na nossa leitura, o legislador poderia ter se lembrado da gente, processo penal. Poderia ter se lembrado dos juizados especiais criminais. E por quê, colegas? De maneira muito simples. Pau que bate em Chico, também bate quê? Em Francisco. Se a lei passou a admitir uma conciliação não presencial no âmbito civil, me diga por que não poderia fazê-lo também no âmbito criminal, tá? Lógico, respeitada a ampla defesa, respeitado o contraditório, assegurada a presença de um defensor técnico sem problema nenhum. Sobretudo porque sabemos que essa conciliação, ela também é feita no âmbito que? Criminal. E aí eu posso te dar alguns exemplos. A gente pode citar a composição civil dos danos. A gente pode citar o quê? A transação penal e assim por diante. Então, pessoal, o consenso também faz parte dos juizados criminais. Se no cível se admite uma conciliação não presencial, por que não também admiti-la no âmbito criminal? A nosso juízo, sem problema nenhum. Por isso que eu estou, inclusive, trabalhando com essa lei aqui na nossa semana de atualização. Vamos dar uma olhada nas novidades? Você vê na tela comigo a lei dos juizados, que é a Lei 9.099, e seu artigo 22 vai dizer o quê? Vejam, a conciliação será conduzida por juiz togado, leigo ou conciliador sob orientação. Até aí nenhuma novidade. A novidade está aqui, ó, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. No artigo 23. Diz o parágrafo 1º, obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença com eficácia de título executivo. Parágrafo 2º. É cabível a conciliação não presencial, conduzida pelo juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Então, pessoal, essa conciliação não presencial, ou se você assim preferir, remota, ela é feita com os recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então, hoje, né,
quantos recursos nós temos. Já perdi a conta, né? Cada palestra, webinar, já nem sei mais o nome, né? Mas um dia é pelo Zoom, outro dia é no FaceTime, outro dia é pelo Instagram. São tantas ferramentas disponíveis, a gente tem usado muito aí o Zoom, inclusive para fazer audiência. Então, qual é a ideia? Se eu posso, e estamos todos fazendo, audiências criminais com base nesses recursos tecnológicos, por que também não posso fazer uma conciliação no GCRIM? Uma composição civil dos danos, uma transação penal? Óbvio, assegurada a presença do juiz, assegurada a presença da defesa técnica e do representante do MP. Então, na nossa leitura, pessoal, essa lei 13994, aqui exibida para vocês, apesar dela ter alterado o artigo 22, que está inserido na parte cível dos juizados especiais, não nos parece haver nenhum critério razoável para estabelecer esse descrime. Então, perfeitamente possível que essa mudança do parágrafo 2º do artigo 22 seja aplicada por analogia, seja aplicada subsidiariamente também no âmbito dos juizados especiais criminais. Para a gente poder concluir, façamos a leitura do artigo 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença. Então é aquele negócio, cidadão não é obrigado a comparecer, cidadão também não é obrigado a aceitar a proposta de acordo que lhe foi apresentada. Em caso de recusa, ou se ele não comparecer à nossa conciliação remota, o processo vai seguir. Então, no caso do GCRIM, seria oferecida a denúncia e dar-se-á início ao procedimento comum sumaríssimo. Ok? Então, segura comigo, Charles, essas são as 3 novidades legislativas. Tenho certeza, Charles, até pelo tempo aqui de 22 minutos, que deve ter sido a semana de atualização mais curta no plano legislativo que eu já gravei nesses últimos 4 anos. Porque certamente, né, pessoal, as atividades do Congresso Nacional acabaram ficando mais focadas para o combate à Covid, várias questões aí relacionadas no âmbito do direito civil. Vocês têm muito mais novidade do que aqui no âmbito criminal. Mas nesse ponto aqui, não, a coisa continua funcionando normalmente. Você vai ver que no nosso item de número 2, quando eu trato da atualização jurisprudencial, aqui você tem muitas novidades interessantes. E aqui, pessoal, cuidado, porque a gente vai tratar do Supremo e do STJ, tá? Aqui nos cursos regulares do G7, a gente não tem como aí ingressar na análise de tribunais de segunda instância. O curso é um curso de âmbito nacional. Então, o nosso foco, até mesmo pelas provas de concurso, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Quais são as novidades que merecem a sua atenção? Vamos lá? Algumas interessantes. A primeira delas, pessoal, foi decidida num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. É a tese, é o tema de número 486. E qual é o problema, pessoal? O problema aí colocado, a gente inclusive conseguiu atualizar o livro de legislação especial, é em relação aos crimes de trânsito. E qual é o problema com os crimes de trânsito? Se você pegar os crimes de trânsito, por exemplo, Charles, homicídio culposo, 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Lamentavelmente, uma praga, né? Uma verdadeira epidemia que nós também temos nas ruas brasileiras aí. Qual é a pena prevista para o 302 do CTB? Se você olhar, a pena é de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E essa era uma discussão interessante que existia, e a gente até faz aqui
citando inclusive esse julgado, na página 1176 e 1177, que era o seguinte, Charles, essa suspensão da habilitação seria aplicável a motoristas profissionais? Então, por exemplo, o cidadão, ele é um motorista profissional, aliás, que hoje estão sendo fundamentais aí na nossa vida, né, pessoal? Levando, entregando cargas. E aí ele atropela e mata uma pessoa culposamente. Será que eu posso suspender a habilitação desse motorista profissional? Ou será que isso viola o direito ao trabalho? Cuidado com isso. Havia quem dissesse que essa medida de suspensão jamais poderia ser aplicada a motoristas profissionais, sob pena de violar o seu direito ao trabalho. Não foi essa a orientação adotada pelo Supremo, pessoal. O Supremo, nesse julgado, entendeu que é possível, sim, aplicar a medida a motoristas profissionais. Vamos dar uma olhada, então. Tá aí a decisão para vocês, ó, importante. É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. Tese, tema 486, fixada pelo plenário, ao dar provimento à RE, interposto contra acórdão que afastou a pena de suspensão do 302 aplicado em desfavor. O tribunal reputou aquela corrente que eu comentava com vocês, que a aplicação dessa sanção ao condenado que exerce profissionalmente a atividade de motorista seria inconstitucional por violar seu direito ao trabalho. O colegiado, em sentido diverso, asseverou que não há direito absoluto ao exercício de atividades profissionais, sendo possível que haja restrição imposta pelo legislador, desde que razoável, como no caso. Além disso, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena e também respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. Então, pessoal, um julgado extremamente importante, RE 607-107. E que, na minha opinião, de maneira muito acertada, né, Charles? Por quê? É óbvio que vai causar um sério problema para esse motorista profissional que terá sua carteira de habilitação suspensa. Agora, convenhamos, se se trata de um motorista profissional, é óbvio que a ele são aplicáveis todos os rigores do Código de Trânsito brasileiro, porque senão você acaba esvaziando a tutela desejada pela Lei 9.503/97. Caminhamos? Próximo julgado, pessoal, que eu gostaria de destacar para vocês, está aí na tela. A segunda turma, por maioria, concedeu a ordem no HC para trancar a ação penal movida contra a paciente. Então, trancou a ação pela suposta prática do tráfico de drogas, por produzir e comercializar bolos contendo maconha. Olha o julgado, Charles. No caso, a investigação foi deflagrada por denúncia anônima. Tá? E o que acontecia aqui na denúncia anônima, pessoal? A denúncia anônima veio à tona e ela dizia o quê? Tá aí na tela para vocês, ó. Que narrou a venda dos produtos em uma universidade estadual. Meses depois, foi determinada busca e apreensão na residência da investigada e, em seguida, sua prisão. Colegas, voltando aqui comigo, depois a gente completa a leitura. As denúncias anônimas são úteis numa persecução penal? Sim ou não? Óbvio que sim. E óbvio que sim, por quê, pessoal? Porque nos dias de hoje, com a criminalidade como anda, organizações criminosas, milícias e assim por diante, você não pode exigir do cidadão que ele relate um determinado delito e coloque ali embaixo seu nome, residência, telefone, número de filhos, onde estudam e assim por diante. Então não há como negar que a denúncia anônima é importante,
tá? A gente não pode fechar os olhos para a realidade. Só que os tribunais superiores, há muitos anos, entendem que uma denúncia anônima por si só e isoladamente considerada, ela não pode justificar de plano a instauração de um inquérito policial, a autorização para interceptação telefônica e, como vou mostrar para vocês na sequência no julgado, uma busca domiciliar. Ou seja, se há uma denúncia anônima, por exemplo, de que aqui no estúdio do G7 Jurídico, o professor Renato está comercializando bolo de maconha, qual é a orientação dos tribunais superiores? Antes de uma busca domiciliar, antes da instauração de um inquérito policial, a gente precisa fazer o quê? Uma averiguação preliminar, pessoal. A gente precisa fazer o que alguns chamam de VPIs. O que é VPI, Charles? Verificação de procedência de informações. Ou seja, são diligências preliminares exatamente para averiguar o quê? A plausibilidade, a verossimilhança daquela denúncia anônima. E aí sim, a partir do momento que você verifica a verossimilhança, por meio dessas VPIs, aí você instaura um inquérito, aí você pede ao juiz um mandado de busca domiciliar e assim por diante. Legal? Vamos voltar para o julgado. Então, houve uma denúncia anônima, meses depois, busca e apreensão. A turma, segunda, registrou que, vejam, inexistiram investigações complementares depois da denúncia anônima e que as medidas subsequentes se lastrearam unicamente em seu conteúdo, mesmo decorridos 7 meses entre o BO e o pedido de busca. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, medidas invasivas. Veja, como interceptações, busca e apreensão, e devem ser complementadas por diligências investigativas posteriores. Repito, o que seriam essas diligências investigativas posteriores, pessoal? São as chamadas VPIs, tá? Ou, se você preferir, verificação de procedência de informações. Se há notícia anônima de comércio de drogas ilícitas numa casa, a polícia deve, antes de representar pelo mandado, proceder a diligências veladas no intuito de reunir e documentar outras evidências que confirmem a notícia. Se confirmadas, com base nesses novos elementos, o juiz deferirá o pedido. Se não confirmadas, não será possível violar o domicílio, sendo a expedição do mandado desautorizada pela ausência de justa causa. Para a gente poder fechar, o mandado expedido exclusivamente com apoio em denúncia anônima será abusivo. Além disso, a decisão que autorizou carece de fundamentação. Não houve qualquer análise sobre a real necessidade da medida, consistência das informações. Há apenas remissão a esses elementos e enquadramento genérico. É imperiosa para o juiz a demonstração na motivação de que a lei foi validamente aplicada. A legalidade de uma decisão não resulta da referência ao texto legal, mas deve ser verificada concretamente pelo exame das razões pelas quais o juiz afirma ter aplicado a lei, pois somente tal exame pode propiciar o efetivo controle daquela demonstração. Então aí, pessoal, uma decisão interessante lá no HC 180.709, em que o Supremo acabou reiterando seu entendimento no sentido de que uma denúncia anônima isoladamente considerada não pode dar ensejo a um mandado de busca domiciliar. Antes, eu preciso fazer e proceder à verificação da procedência das informações. A gente faz um breve intervalo, voltamos já já.